Glória a Jesus. Mais uma vez, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, quero dizer da minha alegria de poder participar esta manhã desta escola bíblica, de ter já sido tão abençoado pela palavra ministrada pelo meu xará, pastor Marcelo Facuri. Alegre por poder estar juntamente com os irmãos neste ambiente tão espiritual. Mas dizer, meus queridos irmãos, que hoje eu realizo um sonho. Já desde a minha juventude sonhava com um dia a oportunidade de poder estar aqui, e hoje o Senhor permite que esse sonho seja realizado. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Agradeço a Deus pela vida do pastor José Wellington Costa Júnior, nossa liderança, os nossos presidentes. Também agradeço aqui o pastor Hermes Barreto, coordenando os trabalhos desta manhã. Que Deus continue a usá-lo nas suas poderosas mãos. Agradecer aos meus irmãos, companheiros, amigos. Que Deus em Cristo os abençoe. Meus queridos irmãos, quero convidá-los à leitura de um texto muito conhecido, que está no livro dos Salmos, Salmo número 33, e nós vamos ler os 3 primeiros versos. Salmo número 33, nós vamos ler os 3 primeiros versos. Glória a Jesus. Salmo número 33, aqueles que acharam podem dizer amém? Diz assim a palavra de Deus: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Amém. Para os irmãos que têm a apostila, o estudo está na página 202. Página 202, o estudo que tem por título O Louvor que Agrada a Deus. Eu gostaria de, nesta manhã, falar aos irmãos sobre este que é um momento muito importante do culto, que toma uma boa parte das nossas reuniões, que é o momento do louvor. E eu inicio me lembrando de um embate que eu tive ainda na minha adolescência. E estávamos conversando acerca do repertório que iríamos colocar para o conjunto. E então uma jovem, ela me disse assim: Marcelo, Deus aceita qualquer louvor. E aquilo, eu era jovem demais para ter argumento para refutar, mas eu sabia que não era aquilo. Naquele momento não veio na minha memória os versículos que eu poderia ter dito, mas isso ficou ecoando na minha mente: Deus aceita qualquer louvor. Naquele momento talvez tenha me faltado me lembrar de que o Deus a quem servimos é um Deus absolutamente santo, poderoso, glorioso, e que trata com zelo absoluto a adoração ao seu nome. A palavra de Deus nos mostra que Deus estabelece critérios muito claros, critérios muito objetivos para a adoração ao teu nome. No livro do Êxodo, no capítulo de número 25, Deus apresenta a Moisés os detalhes, não as linhas gerais, os detalhes do tabernáculo: a arca de madeira de cetim, o propiciatório de ouro puro, as cortinas, as madeiras, o véu, o altar, o pátio, enfim, tudo Deus estabelece com detalhe. Eu digo a você, meu irmão, minha irmã, aos irmãos que acompanham pelas redes sociais: não existe um único texto na Bíblia que sustente a ideia de que Deus aceita qualquer louvor. Simplesmente não existe. Mas aí talvez você me pergunte: irmão Marcelo, qual é o louvor que Deus recebe? Qual é o louvor que agrada a Deus? E eu digo a você, sem sombra de dúvidas, há um texto na Bíblia, que se você puder abrir, é um texto muito conhecido, tem hinos que a gente canta com ele.
Está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, e o versículo de número 36. Romanos, capítulo de número 11, versículo 36. Quando você bater o olho, você vai falar: puxa vida, esse versículo eu sei até de cor. O que diz esse texto? Porque dele, por ele e são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Preste atenção no negócio. O louvor musical, ele é composto basicamente de 3 momentos: o momento da composição, o momento da preparação e o momento da execução. Momento da composição, da preparação e da execução. Marcelo, qual que é o louvor que agrada a Deus? O louvor que agrada a Deus é aquele em que Deus está presente nestes 3 momentos. E aí nós olhamos para Romanos 11:36. O primeiro momento é o momento da composição, e a palavra de Deus diz: porque dele. Qual é o louvor que agrada a Deus? É o louvor que tem Deus como a inspiração, que tem Deus como o tema. Não existe um louvor que possa agradar a Deus cuja inspiração não venha dele e cujo tema não seja ele, porque dele são todas as coisas. No primeiro momento Deus está presente. Qual é o segundo momento? É o momento da preparação, o momento em que se ensaia, o momento em que se prepara. E o verso 36 de Romanos 11 diz assim: porque dele e por ele. Então o louvor que agrada a Deus é aquele em que Deus, na pessoa do Espírito Santo, é o propiciador, é aquele que conduz o músico no momento da preparação do seu louvor. Marcelo, qual é o louvor que agrada a Deus? Porque dele, por ele e para ele. O louvor que agrada a Deus é aquele cujo adorador destina toda a honra, toda a glória e todo louvor somente a ele. Em resumo, o louvor que agrada a Deus é aquele que começa por ele, passa por ele e termina nele. Esse é o louvor que agrada a Deus. Aleluia! É por isso que louvor que tem letra humanista não é um louvor que agrada a Deus. É por isso que o louvor que tem por objetivo balançar o corpo não é um louvor que agrada a Deus. É por isso que um louvor cujo objetivo é com que o cantor se apresente e faça da igreja do Senhor o palco, a sua plateia de apresentação, não pode ser um louvor que agrada a Deus. O louvor que agrada a Deus começa nele, passa por ele e termina nele. Glorificado seja o nome do Senhor. E então, o texto de Salmo 33, esses 3 versos, nós vamos articular esta ideia do louvor que agrada a Deus. E então, no primeiro verso, no início do Salmo 33, eu peço aos irmãos que mantenham a sua Bíblia aberta. Regozijai-vos no Senhor. Esse texto, esse louvor, ele é um louvor que ele começa de uma maneira um pouquinho diversa de outros salmos de louvor. Muitos salmos, eles começam convocando o povo a louvar ao Senhor. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo número 149, eu cito aqui no estudo diversos outros textos, mas para ganharmos tempo, vamos ler apenas o Salmo 149, o penúltimo salmo, que diz assim: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. O Salmo 33, ele é um pouco diferente, pois a convocação dele não é apenas para louvar ao Senhor, mas a convocação do salmista é: regozijai-vos no Senhor. E o regozijo, eu sempre digo que o regozijo
é o superlativo da alegria. O regozijo é aquela alegria que tomou tamanha proporção dentro de mim, que ela transbordou. O regozijo, ele é o superlativo da alegria, que transbordou e encheu a alma e o coração. O chamado do Senhor é para que a igreja se regozije, mas se regozije no Senhor. Regozije-se no Senhor. Aleluia. O chamado não é para se buscar o regozijo em outras fontes. A palavra de Deus não diz apenas regozije-se, mas ela diz: regozijemo-nos no Senhor. E eu digo a você, meu irmão, minha irmã, o crente, ele tem uma fonte de alegria e regozijo. Você tem essa fonte de alegria e regozijo? O crente tem uma fonte de alegria, de regozijo, e essa fonte é o Senhor Jesus, a razão da nossa alegria, a razão da nossa adoração. E o Senhor Jesus, Ele é uma fonte de regozijo tão poderosa, tão gloriosa, que é uma fonte poderosa e inesgotável de regozijo. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 29 e o verso 19. Isaías 29 e 19, olha o que diz a palavra do Senhor: e os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus é uma fonte de regozijo, e essa fonte, preste atenção, essa fonte de regozijo, ela não é apenas abundante. Essa fonte de regozijo, ela não é apenas poderosa. Essa fonte de regozijo é eterna. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19, o verso 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Apocalipse 19 e 7. Regozijemo-nos, aleluia, e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Aleluia. Essa fonte de regozijo que o crente tem é uma fonte que é eterna. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por que eu disse tudo isso? Porque no ministério do louvor, infelizmente, há muitos, não poucos, tentando buscar na música uma alegria e um regozijo que só se encontra em Jesus. Esse é o problema. É buscar na música o preenchimento, a alegria, a graça, que nós só podemos encontrar no Senhor Jesus. É bem verdade que a música, ela é capaz de mexer com a gente. A música tem o poder de despertar sentimentos. No ano de 2020, na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, alguns professores realizaram uma pesquisa com 2.500 voluntários. E esses 2.500 voluntários ouviram 40 músicas. E após ouvir as músicas, declararam qual é o sentimento que despertava neles. E os estudiosos identificaram 13 emoções: diversão, alegria, erotismo, beleza, relaxamento, tristeza, sonho, triunfo, ansiedade, medo, aborrecimento, desafio e animação. Tudo isso provocado nas pessoas a partir das músicas que ouviam. A música, ela tem sim o poder de mexer com a gente, de ativar a nossa memória. Eu sempre uso como exemplo, principalmente aos irmãos que têm um pouco mais de tempo na casa do Senhor, que era comum, quando nós estávamos nos cultos de Santa Ceia, as nossas igrejas um pouco menores,
Era comum que a igreja, e eu sempre digo isso para os jovens, ministro de louvor, o ministério de louvor não começou nos púlpitos, não começou com o ministro de louvor se apresentando para a igreja, não. O ministério de louvor começava na nave da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja se sentia compromissada a nunca deixar o culto ficar em silêncio. Então quando você estava no culto de Santa Ceia, falava, vamos ouvir a irmã do círculo de oração. Sempre tinha alguma irmã para começar assim: mesa preparada, cálice transbordando. Isso é que é vida, vida com Jesus. Isso é que é vida, carregando a cruz. Eu tenho certeza que neste momento, talvez dos mais antigos, a sua memória foi lá atrás agora. Foi lá naquela congregação. Foi lá naquele culto de Santa Ceia pequeno, mas cheio de poder do céu, cheio de graça e cheio de alegria. A música, ela tem esse poder de mexer com a nossa memória, de ativar. Contudo, o erro que muitos cometem é tentar buscar na música uma fonte de alegria e regozijo que só tem no Senhor Jesus. É confundir, preste atenção nisso, porque isso é ainda mais sério. É confundir as frequências musicais no corpo humano com unção e graça do céu. E às vezes você está passando por um momento difícil na sua vida, e aí eu começo a tocar no piano alguns acordes na tonalidade menor, aí você sente um arrepio na espinha, você começa a chorar e você fala assim: rapaz, olha a unção. Não, irmão, não é unção. É porque a frequência musical, ela está mexendo com o teu sentimento. Você está triste e eu estou tocando música triste. Isso é tão sério. Isso é tão sério. Eu vou falar. Tem gente que faz isso de propósito. Tem gente que vê alguém chorando e começa a envolver a melodia para causar mais tristeza e levar as lágrimas. E aí eu digo a você, meu irmão, minha irmã, num ambiente onde falta graça, no ambiente onde falta a unção de Deus, no ambiente onde falta a presença gloriosa de Deus, sobra barulho, sobra efeitos sonoros inúteis, sobra repetições intermináveis, sobra música tentando criar artificialmente um ambiente que só pode ser estabelecido pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que eu digo, infelizmente, com dor na alma: cuidado, não permitamos que se acendam fogos estranhos no nosso altar. Jesus está voltando e a presença dele ainda tem que ser o primado. Aleluia! Fogo estranho começa a tentar criar artificialmente um ambiente onde falta graça, onde falta unção, também falta conhecimento da palavra. E então há tantos, alguns incautos, que acham que aquele movimento é um movimento que está vindo do céu, quando na verdade não está não. Marcelo, como é que eu identifico isso? Então eu vou falar, está aí no estudo, mas se você quiser anotar, presta atenção numa coisa: o louvor que agrada a Deus não é o que gera sentimento. O louvor que agrada a Deus é o que reflete o sentimento de um verdadeiro adorador. Mas Marcelo, eu vou tocar esse hino, porque quando eu toco esse hino, o fogo cai. Música não acende fogo se a chama não estiver ardendo aqui dentro.
Se a chama não estiver ardendo aqui, Marcelo, mas quando tocou aquele louvor, o povo saiu girando. Então vamos ver esse fogo aí direito. Vamos analisar direitinho. Porque a chama, ela arde aqui primeiro. Aleluia. E quando a chama arde aqui, aleluia, você não precisa de barulho. Você começa a cantar numa igreja como essa, dizendo: aleluia, 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 aleluia. O coração está cheio da presença de Deus. Você não está precisando de excesso de efeitos sonoros. Você não está precisando de um excesso de barulho. Você não precisa de nada disso. A chama já está acesa. O coração já está cheio de alegria. O que a música faz, Marcelo? A música coloca para fora aquilo que é abundante dentro do coração que adora a Deus. Aleluia! Marcelo, o que eu faço com a música então? O que eu faço com a música? Pega a música no seu lar, na sua igreja, e faça com que ela transmita o sentimento que já é abundante no teu coração. Não permitamos que a música venha tentar ocupar um lugar que Deus não chamou para ela ocupar. Deus não chamou a música para fazer gerar fogo, fazer criar, não. Este ambiente quem cria é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Marcelo, onde é que isso está escrito? Está na Bíblia, Hebreus, texto conhecidíssimo, Hebreus 13:15. Olha o que diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 15, glória a Jesus. E ele diz assim: glória a Jesus. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, preste atenção, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Aleluia! Quando o coração está cheio, a música é um instrumento lindo e poderoso que traduz, que transmite o nosso sentimento, aleluia. Mas nós vamos ao tópico 2 que diz, continuando ainda no texto, verso 1, o salmista diz: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. E eu digo a você, tão importante quanto o cuidado com o que se canta, é o cuidado com quem canta. Olha o texto bíblico: aos retos convém o louvor. O mesmo Deus que está contemplando a adoração, Ele está contemplando o coração do adorador. E o Senhor Deus, Ele ama o louvor, mas o louvor de um coração que anda em retidão na presença de Deus, que contempla, que caminha com o Senhor em todos os seus passos. E um dos grandes problemas dos ministérios de música em muitos lugares são pessoas carnais fazendo música carnal para corações carnais. Então, se o samba está na moda, vamos fazer samba gospel. Se o funk está na moda, vamos fazer funk gospel. Se o sertanejo está na moda, vamos fazer sertanejo gospel. Se a sofrência está na moda, vamos fazer sofrência gospel. A igreja do Senhor não precisa de nada disso, não. A igreja do Senhor não precisa de nada disso, não. Aleluia. Marcelo, e o que acontece? Acontece. Se o coração é carnal, ele vai ser conduzido pelos movimentos do mundo. Agora, se nós nos enchermos da presença de Deus, se nós nos enchermos da palavra de Deus,
Se antes de nós subirmos aos púlpitos para louvar, nós nos consagrarmos, nós colocarmos a nossa vida no altar do Senhor, nada destes ventos vai passar nem perto da gente. Aleluia. Porque quando um coração está cheio de Deus, ele não precisa ficar fazendo nada disso que está aí, estas letras que quando se referem ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, mais parece que está cantando para um namorado, que está cantando, abaixando o nível do relacionamento entre o homem e Deus. Mas quando o coração está cheio de Deus, eu vou para a harpa cristã e eu vejo homens que, cheios de Deus, cantavam como cantam o hino de Almeida Sobrinho, que ele diz assim: com ofertas e obras mortas, sacrifício sem valor, enganado pensa o homem propiciar seu Criador, meios de salvar se inventa, clama, roga em seu favor a supostos mediadores, desprezando o Deus de amor. Isso é poesia pura. Você lê essa estrofe, mas dá para tirar umas 5 mensagens de dentro dela. Isso é um coração cheio de Deus, cheio da graça de Deus, fazendo música para Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Mas como dissemos no tópico anterior, a música ela reflete um coração que está cheio de Deus. Mas como vai refletir se do lado de cá está tudo seco, está tudo vazio? Meus queridos irmãos, nos enchamos da presença de Deus, nos enchamos de Deus, e aí a gente chega a Ele para louvar e adorar um louvor que verdadeiramente o agrade. Aleluia! Tem um texto que ele me choca. Está lá em Amós capítulo de número 5, versículo de número 21 a seguir. Esse texto ele é difícil até de ler, mas olha o que ele diz. Deus dizendo, tá, para Israel: aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Olha o 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos seus instrumentos. É Deus falando. Ele está falando para um povo cujo coração não anda em retidão perante Ele. Mas há uma coisa nesse texto que chama minha atenção, pastor Ernest. Quando Deus está falando das ofertas pacíficas e das assembleias solenes, Deus está dizendo assim: eu não vou nem atentar. Pode fazer. Eu não vou me atentar para as suas assembleias solenes. Mas quando ele se refere à música, o verso 23 ele diz assim: afasta de mim o estrépito. Sabe o que significa estrépito? Significa algazarra. Deus, Ele nem olha para uma oferta de um coração que não anda em retidão, mas para a música de um coração que não anda em retidão, Deus diz assim: está me incomodando. Afasta de mim essa algazarra, porque está me incomodando. Agora eu vou dizer a você, quando o coração anda em retidão, quando o coração caminha com Cristo, quando o coração busca a presença de Deus acima de qualquer coisa, aleluia. Sabe para onde eu vou? Eu vou para o Salmo de número 22, aleluia, cujo salmista nos traz um ensinamento tão precioso, aleluia. Salmo 22:3, que o salmista diz assim: porém, Tu és santo, o que habita em meio aos louvores de Israel.
Quando o coração anda em retidão diante de Deus, Deus ele não vem apenas de passagem. Já viu aqueles hinos que cantam assim? Tem um varão de branco passando por aí. A palavra de Deus diz que quando o coração anda em retidão, ele não apenas passeia, ele vem habitar, ele vem ficar, ele vem para morar. Aleluia! O louvor de um coração que anda em retidão diante de Deus causa em Deus uma sensação semelhante. Eu peço a você que me permita fazer essa comparação. Eu não sei quem dos irmãos já teve a oportunidade de viajar a algum lugar que você chega no lugar e você gosta, você acha um lugar bonito, agradável. Já esteve assim? E aí quando você está neste ambiente, você fala assim: rapaz, que lugar bom, eu até moraria aqui neste lugar. Já teve essa sensação? Sabe quem teve essa sensação? Pedro. Mateus capítulo 14, quando eles chegam no alto monte e o Senhor Jesus revela diante de Pedro, Tiago e João a sua face gloriosa, a decisão de Pedro é falar assim: Senhor, bom é estarmos aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar. A gente faz 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. A gente fica aqui, porque quando o ambiente ele está tomado pela presença gloriosa do Senhor, você não quer ir embora, você quer ficar, porque Deus diz: eu habito no meio dos louvores do meu povo. Aleluia! O louvor de um coração cheio de retidão a Deus. E quando este coração é cheio de retidão, não importam as circunstâncias. A palavra de Deus nos conta de 2 homens, lá em Atos capítulo 16, que foram presos exatamente por pregarem a palavra de Deus. A Bíblia diz que eles foram presos, eles foram agredidos, eles foram chicoteados, eles foram presos pelos pés ao tronco. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Meus irmãos, eu fico pensando qual seria o louvor de Paulo e Silas. A Bíblia nos dá uma dica. Não era um louvor humanista, não era um louvor falando eu, meu milagre, a minha vitória, a minha... Não. A Bíblia diz que eles cantavam hinos a Deus. Algo como se Paulo dissesse... Eu me lembrei de um hino ontem, só os antigos se lembram. Eu imagino, me permita fazer isso, a Bíblia não diz, mas me permita. A cada passo que eu dou na vida, é um degrau a mais que subo ao céu. Consegue imaginar Paulo com a mão presa, com o pé preso? Em Cristo tenho a melhor guarida, e da morte eu não temo labéu. Aleluia! A palavra de Deus diz que enquanto eles oravam e cantavam, Deus do céu olhou aquilo e disse: eu vou lá, aleluia. E a palavra de Deus nos diz que perto da meia-noite, orando e cantando, um terremoto foi tão forte que abriu a cadeia, quebrou grilhões, e o nome do Senhor foi glorificado. Louvor que agrada a Deus quebra cadeia, louvor que agrada a Deus rompe grilhões, louvor que agrada a Deus pode estar na escuridão com as costas feridas, mas Deus desce, porque Ele habita em meio a louvores que o agradam. Aleluia! Mas tem mais. Qual é o louvor que agrada a Deus, irmão Marcelo? Verso de número 2: louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Deixe-me correr aqui. A harpa e o saltério eram instrumentos ainda são instrumentos muito semelhantes. Os dois são instrumentos de cordas. Os dois são instrumentos de cordas dedilhadas ou percutidas. A harpa você tem uma visão mais recente, embora a harpa daquela época não fosse a harpa de hoje. Mas o saltério
ele é semelhante à harpa, só que ele traz dentro dele uma caixa acoplada, e você dedilha as cordas ali. A gente tem algo semelhante hoje, que é o violão. O violão é um instrumento de cordas dedilhadas, que tem uma caixa de ressonância acoplada nele. Mas a Bíblia nos mostra diversos textos em que a harpa aparece junto do saltério, porque a harpa era um instrumento voltado mais para fazer a melodia, e o saltério, um instrumento voltado mais para o acompanhamento. Então por isso que a Bíblia sempre cita harpa e saltério andando juntos. A harpa na função melódica e o saltério na função de acompanhamento. E eu sempre gosto de dizer que na casa de Deus existem tanto as harpas quanto o saltério. A harpa, ela é um instrumento cujo som brilha, mas o saltério é um instrumento que traz segurança e equilíbrio. O saltério não tem o brilho da harpa, a harpa não tem a segurança e o equilíbrio do saltério. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, Deus diz assim: eu quero o louvor da harpa e do saltério. Está entendendo, né? O louvor que agrada a Deus é o louvor que une a igreja diante de um mesmo trono para adorar um mesmo Senhor. Louvor que agrada a Deus não traz ruptura. Louvor que agrada a Deus não traz dissensão. Louvor que agrada a Deus não traz aquela sensação de misericórdia. Não vejo a hora que termina essa música. O louvor que agrada a Deus, ele une a todos em meio de um mesmo propósito. É por isso, meus irmãos, que eu amo o canto congregacional. Sabe qual é o canto congregacional? É aquele, quem aqui, não precisa levantar a mão não, mas eu sei que alguns aqui talvez já chegaram atrasado no culto. Meus irmãos, sabe qual é a melhor parte de chegar atrasado no culto? Não é bom atrasar, mas sabe a melhor parte? É quando a gente chega e já está cantando os hinos da harpa. Aí você está estacionando o carro, você está caminhando do ponto de ônibus em direção à igreja. De repente você começa a ouvir um som de toda a igreja louvando ao Senhor. É um som tão lindo. Porque quando a gente escuta o canto congregacional, eu não sei se é o pastor Hermes cantando, se é o pastor Marco, se é o pastor Eduardo. Eu não sei se é a irmã Maria, se é a irmã Solange, se é a irmã fulana, Beltrana. Eu escuto uma mesma nação, eu escuto uma só voz adorando a Deus. E eu digo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, investamos no canto congregacional. Invista no canto congregacional, aquele que envolva a igreja. Vai convidar um cantor, convida cantor que envolve a igreja no louvor e na adoração a Ele. Porque infelizmente começam a surgir alguns cantores que parece que faz tudo menos cantar. Esses dias, pastor, há um tempo atrás, fui pregar num lugar, e esses dias não, já tem um tempo, e tinha uma cantora lá. Meus irmãos, a cantora cantou, ministrou, desceu do púlpito, entregou profecia, fez apelo, orou. Eu falei: Jesus, deixa apenas uma migalha para esse pobre servo. A igreja de repente começa a tentar entender o que está acontecendo ali. Outros procuram fazer da igreja o seu palco, procuram fazer da noiva do cordeiro a sua plateia. E eu sempre digo a músicos e cantores: nós estamos falando a noiva do cordeiro. Isso é muito sério. A igreja pertence ao Senhor. Não podemos nos apresentar a ela de qualquer jeito, mas infelizmente tem alguns que querem se apresentar. Não faz isso não. Invista no canto congregacional, pois ele agrada a Deus. Aleluia! A palavra de Deus nos diz lá no Salmo 133 que a união entre os irmãos é como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. E se você ler em Êxodo 30, nos versos 23 e 24, você vê todas as especiarias
que compunham o óleo utilizado na unção do sacerdote. Eram especiarias que, quando elas eram unidas e formavam um único perfume, aquele perfume enchia o ambiente. Presta atenção, o óleo era derramado sobre a cabeça de um, mas o perfume tomava todo o ambiente. A união da igreja de Deus no momento da adoração, Deus vê assim. O canto congregacional, ele demonstra uma união na igreja, cujo aroma suave se espraia por toda a região. Aleluia. O meu pai aceitou a Jesus na década de 70, passando no interior do Paraná, em frente a uma Assembleia de Deus, e de repente ele escuta assim: foi na cruz, onde um dia eu vi. Aleluia. E quando ele escuta aquele louvor, algo atraiu, e meu pai diz: a única coisa que eu me lembro é Deus chorando lá na frente, com as mãos levantadas, aceitando a Jesus como Salvador. É o aroma, é o perfume. Aleluia, glória a Jesus. Mas deixe-me seguir, porque o louvor que agrada a Deus é um louvor feito com intensidade e vigor. Não vamos ter tempo de falar sobre tudo, mas deixe-me falar apenas do verso de número 3: cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Tocar com júbilo, cantar ao Senhor com alegria. Deixa eu fazer um apelo a você, meu irmão, de servo para servo, de adorador para adorador. Não deixa o momento do louvor ser aquele momento que você fala assim: ah, tá tranquilo, ainda tá cantando os hinos da harpa. Não, o culto já começou, o mestre já está na casa, e ele já está esperando a adoração. Louva com toda a intensidade do seu coração. Aleluia. Marcelo, mas você precisa falar isso para essa moçada nova aí que está chegando agora. Eles é que tem que cantar com vigor e intensidade. Não é não. Abra a tua Bíblia lá no Salmo 71, para nós caminharmos para o final. O Salmo 71, olha o que o texto diz no verso 18, Davi falando, verso 18: agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Eu li primeiro o 18, porque agora eu vou ler o 14. O velho Davi falando: mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais. Aleluia. Louve ao Senhor com toda a intensidade, com todo o teu vigor. Aleluia. Marcelo, mas eu estou passando pelo pior momento da minha vida. Eu digo a você que enquanto a adoração continuar subindo, a glória de Deus vai continuar descendo. Aleluia. E o coração de um verdadeiro adorador do Senhor, ele não é movido pelo que está acontecendo lá fora, ele é movido pelo que está acontecendo aqui dentro. Eu não preciso que tudo dê certo para que haja júbilo no meu louvor. Eu não preciso que as coisas aconteçam para que haja júbilo no meu louvor. Eu só preciso vê-lo comigo, porque se ele estiver comigo, haverá júbilo. Aleluia. Há um louvor que eu amo, que é o hino 126 da harpa. O hino 126, ele tem uma história por trás dele muito marcante. O hino 126 da harpa, ele foi composto por Frida Wingren, a esposa de Gunnar Wingren. E foi um hino composto logo após a sua filha Gunvor morrer. Faleceu em virtude de uma enfermidade. Naquela época, onde eles se encontravam, não havia autorização para que crentes enterrassem seus mortos no cemitério da cidade. Então eles saíram procurando lugar para poder enterrar. Depois de passarem por este duro sofrimento,
após passarem e conseguirem enterrar a sua filha, os historiadores dizem que eles retornam ao seu lar. Frida Wingren vai escrever assim, presta atenção, no verso mais famoso deste hino. A gente só fala da parte final dele, que a parte final diz os mais belos hinos e poesias. Mas o verso de número 3, ele resume tudo que aquela família estava passando. Ela começa cantando assim: quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Sabe de quem Frida está falando? De quem que ela está falando? Ela está falando da filha Gunvor, a flor que feneceu nessa terra. Quando aqui as flores já fenecem. Mas ela sabia que a sua filha agora, as do céu começam a brilhar. Ela vai para a segunda parte, porque agora ela fala de Gunnar Wingren e dela. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. E ela testemunha do que aconteceu. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Aleluia! Este é o resultado da maior tragédia que aquela família viveu. Mas para tirar o azeite, Deus moe a azeitona. Para fazer o vinho, Deus moe a uva. Aleluia! Deixa Deus te moer, porque o louvor a Ele vai sair puro, vai sair santo, vai glorificá-lo e vai abençoar gerações, vai abençoar gerações, vai abençoar gerações. Aleluia! Marcelo, qual é o louvor que Deus recebe essa manhã? Deus está dizendo: o louvor que eu recebo é o louvor da vida que eu amassei. O louvor que eu recebo é o louvor da alma que eu amassei, mas que continua adorando, glorificando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia! Sigamos firmes na presença do Senhor. Façamos do nosso louvor verdadeiramente o fruto de lábios que confessam o seu nome. Mantenhamos o Senhor Deus firme, inabalável em todos os momentos da nossa adoração. Desde o momento em que é composto até o momento em que é executado, Ele sempre deve ser o centro. Porque quando Ele for o centro, pode ser que Deus, enquanto você está louvando na igreja, enquanto você está aqui essa manhã, talvez o Senhor esteja trabalhando lá no seu lar agora. Marcelo, mas e se o milagre não vier? Porque o milagre de Gunnar e de Frida não veio nessa ocasião. Continua adorando, porque o louvor de uma alma esmagada ecoa por todas as gerações. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.